Seus irmãos sabotaram suas colmeias, mas anos depois imploram por seu mel. Mariana Silva acordou antes do amanhecer com um barulho estranho vindo do apiário e correu desesperada até as colmeias, sem nem calçar os sapatos. O frio da madrugada de junho cortava sua pele, mas nada se comparava ao gelo que tomou conta de seu coração ao ver todas as caixas viradas e centenas de abelhas espalhadas pelo chão gelado. As pegadas na lama ainda estavam frescas e ela reconheceu imediatamente os rastros das botas que tantas vezes viu na varanda da casa. Não foram estranhos que destruíram 2 anos do seu trabalho. Foram Pedro e João, seus próprios irmãos. Mariana se ajoelhou no meio do desastre, pegando delicadamente algumas abelhas que ainda se mexiam fracamente no chão frio. Suas mãos tremiam, mas não era só pelo frio. Era a raiva misturada com uma dor profunda que ela nunca havia sentido antes. As lágrimas começaram a escorrer enquanto ela tentava salvar o que podia, sabendo que era tarde demais. "Por que vocês fizeram isso?" Ela gritou para o vento, sua voz ecoando pela propriedade silenciosa. O sol nascia devagar por trás das montanhas da Serra da Mantiqueira, tingindo o céu de laranja, mas para Mariana aquela seria a manhã mais escura da sua vida. Ela havia investido todas as suas economias naquelas colmeias. Cada real ganho trabalhando como professora na escola do distrito havia sido cuidadosamente guardado para realizar seu sonho de ser apicultora. Quando entrou na cozinha 1 hora depois, ainda com os cabelos ruivos cheios de terra e as mãos sujas de mel misturado com lama, Pedro e João estavam tomando café como se nada tivesse acontecido. O irmão mais velho, Pedro, nem levantou os olhos do jornal quando ela entrou. João, o do meio, continuou mexendo o açúcar no café, com uma calma que fez o estômago de Mariana embrulhar. "Vocês sabem o que aconteceu com o meu apiário?" Ela perguntou, tentando controlar a voz. Pedro dobrou o jornal devagar e olhou para ela com uma expressão fria que ela nunca havia visto no rosto do irmão. "Aconteceu o que tinha que acontecer", ele respondeu simplesmente. João finalmente ergueu os olhos do café e suspirou como se estivesse cansado de uma conversa que ainda nem havia começado. "Mari, você está envergonhando nossa família com esse negócio de abelha. Pai trabalhou a vida inteira nesta terra plantando milho e feijão, e você vem com essa ideia maluca de mel." "Maluca?" Mariana sentiu a voz falhar. "Eu estudei sobre isso por anos. Fiz curso, li livros, planejei tudo." "Planejou tudo?" Pedro se levantou da cadeira, e Mariana pôde ver que ele estava genuinamente irritado. "Você quer transformar nossa propriedade numa fábrica de insetos. O que os vizinhos vão pensar? O que vão falar na cidade? Eles vão falar que finalmente alguém dessa família teve coragem de tentar algo diferente." Mariana revidou, sentindo a raiva tomar conta dela. João balançou a cabeça e olhou para Pedro como se ela fosse uma criança teimosa. "Mari, a gente tem uma proposta séria para vender esta propriedade. Um empresário de São Paulo quer construir um condomínio aqui. Com o dinheiro da venda, cada um de nós pode comprar uma casa na cidade e viver dignamente." "Eu não vou assinar papel nenhum", Mariana respondeu firme. "Esta terra também é minha por direito e eu vou continuar com o meu trabalho." Pedro riu de um jeito amargo que ela nunca havia escutado. "Continuar? Com que abelhas, Mariana?" Foi nesse momento que ela entendeu completamente o que havia acontecido. Não tinha sido um acidente, não tinha sido vandalismo de estranhos. Seus próprios irmãos haviam sabotado deliberadamente o trabalho dela. "Vocês fizeram aquilo de propósito", ela sussurrou. "A gente fez o que era necessário para você voltar à realidade", Pedro respondeu sem nem piscar. "Você gastou todos os seus dinheiros nessa loucura e agora está na hora de aceitar que não deu certo." Mariana olhou para os 2 homens que havia considerado sua família por toda a vida e sentiu como se estivesse vendo estranhos. Pedro, de 42 anos, sempre havia sido o mais durão dos irmãos, mas nunca ela imaginou que ele seria capaz de uma crueldade dessas. João, 4 anos mais novo que Pedro, sempre foi mais calmo, mas agora ela via nele a mesma frieza calculada.
Vocês mataram milhares de abelhas à toa, ela disse, sua voz tremendo de indignação. Foram só insetos, Mariana. João respondeu voltando a mexer o café. Você está dramatizando. Dramatizando? Ela gritou. Aquelas abelhas eram minha vida. Era o que eu mais amava no mundo. E é exatamente esse o problema. Pedro bateu a mão na mesa. Você ama mais uns bichos do que a própria família. Está na hora de crescer e pensar no futuro de todos nós. Mariana saiu da cozinha correndo, não conseguindo mais ficar perto deles. Trancou-se no quarto e chorou como não chorava desde criança. Era como se tivessem arrancado um pedaço dela. Cada abelha morta no chão gelado representava um sonho destruído, um futuro que agora parecia impossível. Ela ficou 3 dias sem falar com os irmãos. Quando saía do quarto, eles fingiam que ela não existia. A tensão na casa era tão pesada que o ar parecia mais difícil de respirar. Mariana sabia que precisava tomar uma decisão, mas se sentia paralisada pela dor e pela sensação de traição. Na 4ª manhã, ela acordou com uma determinação que não sabia de onde vinha. Foi até o banco da cidade e retirou suas últimas economias. Não era muito, mas talvez fosse suficiente para recomeçar. Se seus irmãos achavam que ela ia desistir, estavam muito enganados. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Mariana dirigiu até uma cidade vizinha, onde havia encontrado um fornecedor de abelhas rainhas e colmeias. O homem, seu Joaquim, era um apicultor experiente, que ficou surpreso quando ela apareceu sozinha. Menina, você tem certeza que quer começar um apiário? Ele perguntou, olhando para ela de cima a baixo. Isso não é trabalho para mulher sozinha. Tenho sim, senhor, ela respondeu firme. E não vou estar sozinha. Vou ter milhares de abelhas comigo. Seu Joaquim sorriu e balançou a cabeça. Você tem coragem. Vou dar isso. Mas coragem sem conhecimento não leva ninguém longe. Você sabe mesmo cuidar dessas meninas? Mariana passou a tarde toda conversando com o apicultor, mostrando tudo que havia aprendido nos livros e cursos. Seu Joaquim ficou impressionado com o conhecimento dela e concordou em vender as colmeias, mas fez uma proposta diferente. Olha, menina, eu gosto de você. Vou te vender as abelhas, mas também vou te ensinar uns segredos que não tem em livro nenhum. A apicultura é como criar filho, precisa de amor e paciência. No caminho de volta para casa, com as novas colmeias no caminhão, Mariana sentia uma mistura de esperança e medo. Ela sabia que os irmãos não iam gostar nada de ver ela voltando com mais abelhas, mas estava determinada a não deixar que eles destruíssem seus sonhos novamente. Quando chegou na propriedade, Pedro e João estavam na varanda esperando por ela. A expressão nos rostos deles não era nada boa. Eu avisei para você não fazer mais essa besteira, Pedro disse descendo os degraus da varanda devagar. Esta é minha casa também, Mariana respondeu descendo do caminhão. E eu vou colocar minhas abelhas onde eu quiser. Não, você não vai. João se aproximou com uma cara que ela nunca havia visto. A gente já conversou sobre isso, Mariana. Chega de loucura. A única loucura aqui é vocês acharem que podem controlar minha vida. Ela revidou, tentando manter a voz firme. Pedro olhou para o caminhão carregado de colmeias e depois para ela. Você gastou todo o resto do seu dinheiro nessa bobagem, não foi? O dinheiro é meu e eu gasto como quiser. Não quando você mora na nossa casa e come da nossa comida, João respondeu. Você está desempregada há 3 meses, Mariana. Como você acha que vai se sustentar cuidando de abelha? Mariana sentiu o coração apertar. Era verdade que ela havia pedido demissão da escola para se dedicar integralmente ao apiário, mas ela tinha um plano. Ou pelo menos tinha. Eu vou vender mel, própolis, geleia real. Ela começou a explicar, mas Pedro a cortou. Você vai vender para quem? Quem conhece você como apicultora? Quem vai confiar no seu produto? Eu vou conquistar os clientes, ela disse, mas pela primeira vez sua voz soou insegura. João balançou a cabeça como quem tem pena de alguém muito ingênuo. Mari, você está vivendo num mundo de fantasia. Apicultura é coisa séria.
Para gente que entende do negócio há anos. Você é professora de escola primária. Volte para o que você sabe fazer. Eu não vou voltar, ela respondeu, mas sua voz estava quase sussurrando. E vocês não podem me obrigar. Pedro olhou para João e os dois trocaram uma olhada que Mariana não gostou nada. A gente não vai obrigar você a nada, Pedro disse devagar. Mas também não vamos facilitar. Se você quer insistir nessa besteira, vai ter que ser sozinha, sem ajuda nossa. E sem usar nossa terra, João acrescentou. Esta terra também é minha, Mariana gritou. Papai deixou para os 3 filhos dele, não só para vocês 2. Pai deixou a terra para a família, Pedro corrigiu. E você não está agindo como família. Está agindo como uma estranha maluca, que apareceu aqui querendo mudar tudo. Mariana sentiu as lágrimas começarem a vir novamente, mas tentou segurá-las. Não ia dar a satisfação de chorar na frente deles. Tá bem, ela disse, voltando para o caminhão. Eu vou encontrar outro lugar para as minhas abelhas. Boa sorte, João falou, mas seu tom não tinha nada de amigável. Você vai precisar. Mariana dirigiu pela zona rural de Aparecida do Norte, procurando algum lugar onde pudesse instalar as colmeias temporariamente. O sol estava se pondo e ela estava ficando desesperada. Não podia deixar as abelhas no caminhão a noite toda. Foi quando viu uma casa pequena, com um quintal grande, onde uma senhora idosa estava regando plantas. Mariana parou o caminhão e desceu, decidida a tentar a sorte. Boa tarde, dona, ela cumprimentou. A senhora não conhece ninguém que teria um cantinho para eu colocar umas colmeias? A senhora, que devia ter uns 70 anos, olhou para Mariana com curiosidade. Colmeias? Você trabalha com abelhas, filha? Trabalho sim, senhora. Sou apicultora, Mariana respondeu, e pela primeira vez naquele dia se sentiu orgulhosa de dizer aquelas palavras. Que coisa boa, a senhora sorriu. Faz tanto tempo que não vejo apiário por aqui. Meu nome é Dona Aparecida, e este quintal aqui nos fundos não serve para mais nada. Se você quiser, pode usar. Mariana não acreditou na sorte. Dona Aparecida não só deixou ela instalar as colmeias, como ainda fez questão de preparar um café para conversar sobre abelhas. A senhora contou que o falecido marido havia tido um pequeno apiário nos anos 1980 e ela sempre teve carinho especial por esses insetos. Abelha é bicho inteligente, filha, Dona Aparecida disse, servindo o café. Elas sabem quem cuida delas com amor e quem só quer explorar. A senhora cobraria alguma coisa pelo uso do terreno? Mariana perguntou, preocupada com suas finanças apertadas. Que nada, menina. Pelo contrário, vai ser uma alegria ter esse zumbidinho de volta aqui. Só me promete uma coisa. O que for, Dona Aparecida. Me ensina um pouco sobre as abelhas. Eu sempre quis aprender direito, mas meu marido era muito ciumento com os bichinhos dele. A senhora riu. Mariana sorriu pela primeira vez em dias. Talvez sua sorte estivesse mudando. Durante as semanas seguintes, Mariana se dedicou integralmente às suas abelhas. Acordava antes do sol nascer e só voltava para a casa de Dona Aparecida no final da tarde. A senhora insistiu para ela ficar num quartinho nos fundos da casa, já que o clima na casa dos irmãos estava insustentável. Aqueles 2 homens não prestam, filha, Dona Aparecida disse uma noite durante o jantar. Homem que briga com irmã por causa de dinheiro não presta para nada. Eles não são maus, Dona Aparecida, Mariana defendeu, embora não soubesse bem por quê. Só estão preocupados com o futuro da família. O futuro da família se constrói com união, não com briga, a senhora replicou sabiamente. Você está fazendo a coisa certa, menina. Não desista dos seus sonhos por causa de homem medroso. As abelhas de Mariana se adaptaram bem ao novo ambiente. O quintal de Dona Aparecida ficava próximo a um campo florido e algumas árvores frutíferas, o que proporcionava uma excelente fonte de néctar. Em pouco tempo, ela pode ver que as colmeias estavam fortes e produzindo bem. Mas a paz durou pouco. Uma tarde, Pedro e João apareceram na casa de Dona Aparecida sem avisar. Mariana estava trabalhando no apiário quando ouviu vozes alteradas na varanda da casa. A senhora não sabe com quem está lidando, Pedro dizia. Minha irmã está com problemas mentais. Ela está obcecada com essas abelhas e pode ser perigosa. Perigosa?
Dona Aparecida respondeu com uma voz firme que surpreendeu Mariana. A única coisa perigosa que vejo aqui são 2 homens tentando intimidar uma senhora de 70 anos. Nós não estamos intimidando ninguém. João tentou soar mais calmo. Só estamos preocupados. Estas abelhas podem atacar os vizinhos, podem causar acidentes. Filho, eu vivo aqui há 40 anos e nunca vi essas meninas atacarem ninguém. Elas só fazem o trabalho delas em paz. Mariana se aproximou da casa, mas ficou escondida atrás de uma árvore para ouvir o resto da conversa. A senhora não entende, Pedro insistiu. Mariana abandonou o emprego, gastou todas as economias dela numa fantasia. Ela precisa de ajuda médica. A única ajuda que ela precisa é de irmãos que apoiem os sonhos dela, não que tentem destruir. Dona Aparecida replicou com firmeza. João mudou de estratégia e tentou soar mais convincente. Dona Aparecida, com todo respeito, a senhora mal conhece minha irmã. Nós crescemos com ela, sabemos como ela é. Desde pequena ela sempre foi diferente. Muito teimosa, muito sonhadora. Isso das abelhas é só mais uma das obsessões dela. Mariana sentiu uma punhalada no peito ouvindo as palavras do irmão. Era assim que eles a viam, como uma pessoa problemática e obcecada. Obsessão? Dona Aparecida repetiu. Eu chamo isso de paixão, de dedicação. Sua irmã trabalha do sol a sol, cuidando dessas abelhas com um carinho que faz inveja a muito pai de família por aí. Ela está gastando dinheiro que não tem. Pedro voltou ao ataque. Onde a senhora acha que ela está comprando os equipamentos? A comida para as abelhas? Ela está se endividando cada vez mais. E qual é o problema disso? Dona Aparecida perguntou. Todo negócio precisa de investimento no começo. Negócio? João riu de um jeito cruel. A senhora chama aquilo de negócio? Ela nem tem um cliente ainda. Mariana engoliu em seco. Infelizmente aquilo era verdade. Ela ainda não havia conseguido vender nenhum mel. As colmeias estavam produzindo bem, mas ela não sabia como encontrar compradores. Os clientes vão aparecer, Dona Aparecida disse, mas Mariana percebeu que até mesmo a senhora estava começando a ficar em dúvida. Vão aparecer quando? Pedro pressionou. Ela está há 4 meses nisso e não vendeu nem um pote de mel. Quanto tempo mais a senhora vai aguentar sustentar essa loucura dela? Eu não estou sustentando nada, Dona Aparecida respondeu firme. E mesmo que estivesse, seria problema meu, não de vocês. É problema nosso, sim, quando nossa irmã está passando vergonha na cidade inteira. João disse. Todo mundo está comentando sobre a maluca das abelhas que mora com a Dona Aparecida. Se estão comentando, é porque são uns fofoqueiros sem o que fazer, a senhora replicou. Gente boa torce pelo sucesso dos outros, não fica falando por trás. Pedro e João ficaram mais um tempo tentando convencer Dona Aparecida a expulsar Mariana, mas a senhora se manteve firme. Quando finalmente foram embora, Mariana saiu de trás da árvore e foi até a varanda. Você ouviu tudo, não foi? Dona Aparecida perguntou sem nem olhar para ela. Ouvi, Mariana admitiu, se sentando ao lado da senhora. E eles não estão completamente errados. Eu realmente ainda não vendi nada. E daí? Dona Aparecida virou-se para olhar nos olhos dela. Meu marido ficou 2 anos plantando laranja antes de vender a primeira safra que prestava. Paciência faz parte do negócio. Mas e se eu realmente estiver sendo teimosa demais? E se isso tudo for só uma fantasia mesmo? Dona Aparecida segurou a mão de Mariana com carinho. Filha, eu vejo você todo dia cuidando daquelas abelhas. Eu vejo o amor nos seus olhos quando você fala sobre mel e própolis. Isso não é fantasia, é paixão de verdade. E quando uma pessoa tem paixão de verdade por alguma coisa, ela sempre dá um jeito de fazer dar certo. Naquela noite, Mariana mal conseguiu dormir pensando nas palavras dos irmãos. Era verdade que ela precisava encontrar clientes logo, antes que suas economias acabassem completamente. No dia seguinte, decidiu tomar uma atitude. Ela preparou pequenos potes de mel das suas colmeias e saiu pela cidade, oferecendo para lojas, mercadinhos e feiras. A recepção não foi muito animadora. A maioria dos comerciantes já tinha fornecedores fixos ou simplesmente não demonstraram interesse. Mel todo mundo vende, filha, disse o dono de um mercadinho.
O que você tem de diferente? Mariana não soube responder na hora, mas aquela pergunta ficou martelando na sua cabeça. O que seu mel tinha de diferente mesmo? Ela sabia que a qualidade era excelente, mas como provar isso? Foi quando ela se lembrou dos ensinamentos de seu Joaquim. Ele havia falado sobre a importância da flora local na qualidade do mel. O campo ao redor da casa de Dona Aparecida tinha uma variedade única de flores silvestres que davam um sabor especial ao mel. Mariana voltou para casa animada com a ideia. Se ela conseguisse comprovar que seu mel era diferenciado, talvez tivesse uma chance de encontrar clientes interessados. Mas como fazer isso sem dinheiro para testes laboratoriais? A resposta veio de onde ela menos esperava. Dona Aparecida comentou que seu sobrinho, que morava na capital, trabalhava numa empresa de alimentos e entendia sobre análises de qualidade. Se você quiser, posso falar com ele, a senhora ofereceu. O Fernando sempre foi menino bom. Tenho certeza que ele vai ajudar. Uma semana depois, Fernando veio visitar a tia e ficou impressionado com a operação de Mariana. Ele era engenheiro de alimentos e imediatamente reconheceu a qualidade superior do mel dela. Este mel está excepcional, ele disse depois de provar várias amostras. A coloração, a viscosidade, o sabor. Você tem um produto premium nas mãos. Mas como posso provar isso para os clientes? Mariana perguntou. Eu posso levar algumas amostras para analisar no laboratório da empresa onde trabalho, Fernando ofereceu. Se os resultados forem o que eu espero, vou te ajudar a encontrar compradores na capital. Mariana ficou emocionada com a oferta, mas ao mesmo tempo preocupada. E se os resultados não fossem bons? E se ela estava mesmo se enganando sobre a qualidade do seu produto? Fernando riu da preocupação dela. Relaxa, prima, ele brincou, já a tratando como família. Eu trabalho com alimentos há 10 anos e sei reconhecer qualidade quando vejo. Seu mel vai surpreender todo mundo. Enquanto aguardava os resultados dos exames, Mariana continuou cuidando das suas abelhas com ainda mais dedicação. Ela sabia que aquela era sua grande chance de provar que não estava perdendo tempo com fantasias. Mas 3 dias depois do Fernando voltar para São Paulo, aconteceu algo que quase destruiu todas as suas esperanças. Mariana chegou no apiário na manhã seguinte e encontrou 2 colmeias completamente reviradas. As abelhas estavam mortas ou dispersas, e os favos de mel estavam espalhados pelo chão. Ela olhou ao redor procurando sinais de quem poderia ter feito aquilo e encontrou pegadas familiares na lama. Pedro e João haviam atacado novamente. Desta vez, porém, Mariana não chorou. Ela sentiu uma raiva fria subir pelo peito, uma determinação que ela não sabia que possuía. Seus irmãos haviam cruzado uma linha que não poderia ser perdoada. Ela foi direto para a casa onde os irmãos moravam e bateu na porta com força. Pedro abriu com uma expressão de falsa surpresa. Oi, Mariana. Tudo bem? Vocês sabem muito bem como eu estou. Ela respondeu entre dentes. Por que fizeram isso de novo? Fazer o quê? João apareceu atrás do Pedro fingindo ignorância. Não finjam que não sabem. Mariana estava tremendo de raiva. Vocês destruíram 2 das minhas colmeias ontem à noite. Pedro balançou a cabeça como quem não entende nada. Mariana, você está ficando paranoica. Por que a gente faria uma coisa dessas? Porque vocês não suportam me ver tentando ser independente, ela gritou. Porque vocês querem me manter dependente de vocês para sempre. João suspirou e olhou para ela com pena. Mari, você precisa de ajuda. Essa obsessão está te deixando doente. Você está vendo inimigos onde não tem. Inimigos? Mariana riu de um jeito amargo. Vocês destruíram meu trabalho 2 vezes. Se isso não é ser inimigo, eu não sei o que é. A gente nunca fez nada contra suas abelhas. Pedro mentiu descaradamente. Se elas estão morrendo, é porque você não sabe cuidar direito. Mariana olhou para os 2 homens que um dia havia amado como irmãos e percebeu que não havia mais nenhum amor ali. Só havia egoísmo, inveja e crueldade. Vocês vão pagar por isso, ela disse baixinho, mas com uma firmeza que fez os 2 se entreolharem. Ameaças agora? Pedro riu. Mariana, você está piorando mesmo. Não é ameaça, é promessa, ela respondeu. Um dia vocês vão precisar de mim e eu vou lembrar de tudo isso.
A gente nunca vai precisar de você, João disse com desprezo. Muito pelo contrário, é você quem vive precisando da nossa ajuda. Mariana deu as costas e saiu sem responder. Não ia desperdiçar mais energia discutindo com eles. Ia canalizar toda a sua raiva para reconstruir o que haviam destruído. De volta à casa de Dona Aparecida, ela contou o que havia acontecido. A senhora ficou indignada. Esses meninos são uns monstros, ela disse balançando a cabeça. Como podem fazer isso com a própria irmã? Eles não me veem como irmã, Mariana respondeu limpando os destroços das colmeias. Para eles eu sou só um obstáculo para os planos deles. E você vai desistir? Mariana parou de trabalhar e olhou para Dona Aparecida com determinação. Nunca. Eles podem destruir minhas colmeias 1000 vezes, mas não vão destruir meus sonhos. Naquela mesma tarde, Fernando ligou da capital com uma notícia que mudaria tudo. Mariana, você precisa sentar para ouvir isso, ele disse, mal conseguindo conter a animação. Os resultados do seu mel são extraordinários. A pureza está acima de 99%. Os níveis de pólen são excepcionais e o sabor... Cara, nunca vi nada igual. Isso é bom? Ela perguntou, ainda não acreditando completamente. Bom? É fantástico. Eu já mostrei para o pessoal aqui da empresa e todo mundo quer conhecer sua operação. Tem uma rede de lojas naturais interessada em fazer contrato exclusivo. Mariana sentiu as pernas fraquejarem. Depois de meses de luta, finalmente uma porta estava se abrindo. Mas tem um problema, Fernando continuou. O coração de Mariana disparou. Que problema? Eles querem pelo menos 100 quilos de mel por mês. Você consegue produzir essa quantidade? Mariana fez as contas rapidamente na cabeça. Com as colmeias que tinha restado depois da sabotagem, ela conseguiria produzir no máximo metade disso. Eu vou conseguir, ela respondeu decidida. Só me dê um tempo para aumentar a produção. Quanto tempo você precisa? 3 meses, ela disse, torcendo para que fosse tempo suficiente. Perfeito. Vou segurar eles até lá. Mas, Mariana, não pode haver atrasos nem problemas de qualidade. Se você falhar, não vai ter segunda chance. Quando desligou o telefone, Mariana se sentou na varanda e começou a chorar. Mas desta vez não eram lágrimas de tristeza ou raiva. Eram lágrimas de alívio e esperança. Finalmente ela tinha a prova de que não estava louca, de que seu trabalho tinha valor. Dona Aparecida saiu de casa e se sentou ao lado dela. Boas notícias? A senhora perguntou. As melhores possíveis, Mariana respondeu, enxugando as lágrimas. Mas agora vem a parte difícil. Preciso triplicar minha produção em 3 meses. E como você vai fazer isso? Mariana olhou para o quintal onde estavam suas poucas colmeias restantes e suspirou. Não sei ainda, mas vou dar um jeito. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando agora continuando. Durante os dias seguintes, Mariana trabalhou como nunca havia trabalhado na vida. Ela usou as últimas reservas de dinheiro para comprar mais colmeias e passou a visitar seu Joaquim semanalmente para aprender técnicas avançadas de manejo. Menina, você está com pressa demais, o velho apicultor alertou. A abelha não gosta de correria. Elas precisam de tempo para se adaptar. Eu sei, seu Joaquim, mas preciso aumentar a produção rapidamente. Apareceu uma oportunidade grande, e se eu perder, talvez não apareça outra. O apicultor balançou a cabeça, preocupado. Oportunidade que vem com pressa nem sempre é boa oportunidade. Mas já que você está decidida, vou te ensinar alguns truques para acelerar o desenvolvimento das colônias. Mariana absorveu cada palavra do homem experiente. Ela aprendeu sobre suplementação alimentar, técnicas de divisão de colmeias e manejo para aumentar a postura da rainha. Eram conhecimentos preciosos que não estavam em livro nenhum. Mas mesmo com todo o conhecimento, havia um problema que ela não conseguia resolver. O espaço. O quintal de Dona Aparecida já estava no limite para comportar mais colmeias. E ela precisava de pelo menos o dobro de caixas para atingir a produção necessária. A solução veio de uma conversa casual com um vizinho da Dona Aparecida. Seu Antônio, que morava na casa ao lado,
Tinha um terreno grande nos fundos que não usava para nada. Se você quiser usar um pedaço, pode usar, ele ofereceu. Só que eu não posso cobrar nada porque não tenho os papéis da terra em ordem. É herança de família que nunca foi resolvida. Não tem problema, Mariana aceitou imediatamente. Eu só preciso de um lugar seguro para colocar as colmeias. Seu Antônio riu. Seguro é relativo por aqui, menina. Tem muito ladrão rondando essas bandas. Mas se você não se importar com o risco... Mariana não se importava com risco nenhum. Ela estava tão desesperada para encontrar espaço que aceitaria qualquer condição. Naquela mesma semana, ela instalou 10 novas colmeias no terreno de seu Antônio. Tudo parecia estar indo bem até que, 2 semanas depois, Pedro e João descobriram onde ela havia colocado as novas caixas. Eles apareceram no terreno uma manhã quando Mariana estava trabalhando. Impressionante como você é teimosa, Pedro disse, olhando as colmeias com desdém. Não importa quantas vezes a gente tenta te ajudar a voltar à realidade. Vocês nunca tentaram me ajudar, Mariana respondeu sem parar de trabalhar. Só tentaram me atrapalhar. João se aproximou de uma das colmeias e fingiu que ia tocar nela. Mariana imediatamente ficou tensa. Não encosta na minha abelha, ela disse firme. Abelha? João riu. Isso aqui é praga, Mariana. Você está criando praga no meio da comunidade. A única praga aqui são vocês dois, ela revidou. Pedro olhou ao redor do terreno e balançou a cabeça. Você nem tem autorização para estar aqui. O que você acha que vai acontecer quando os verdadeiros donos descobrirem? Eu tenho autorização do seu Antônio, Mariana respondeu. Seu Antônio? Pedro riu. Ele nem dono desta terra é. Esta aqui é área de preservação ambiental. Você está invadindo terra pública. Mariana sentiu o estômago gelar. Será que era verdade? Seu Antônio havia dito que os papéis não estavam em ordem, mas ela não imaginou que pudesse ser terra pública. Vocês estão mentindo, ela disse, mas sua voz soou insegura. Quer apostar? João tirou o celular do bolso. Eu posso ligar agora mesmo para a prefeitura denunciar a invasão. Vão vir aqui e retirar todas essas caixas. E aí onde você vai colocar suas abelhinhas? Pedro completou com sarcasmo. Mariana olhou para as colmeias que havia instalado com tanto cuidado e sentiu o desespero tomar conta dela. Se os irmãos estivessem falando a verdade, ela perderia tudo de novo. E desta vez, talvez, definitivamente. Por favor, ela disse, odiando ter que implorar para eles. Não façam isso. Eu estou quase conseguindo um contrato grande. Se vocês me derem só mais 2 meses... 2 meses para quê? João interrompeu. Para você continuar se iludindo? Mari, você precisa parar com isso. Está na hora de aceitar que deu errado. Não deu errado, ela gritou. Meu mel foi analisado em laboratório e tem qualidade excepcional. Eu vou conseguir vender. Pedro e João se entreolharam com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Laboratório? Pedro perguntou. Que laboratório? Mariana percebeu que tinha falado demais, mas já era tarde para voltar atrás. Um laboratório em São Paulo. O sobrinho da dona Aparecida trabalha numa empresa de alimentos e levou amostras do meu mel para analisar. E os resultados foram excelentes. Tem uma rede de lojas interessada em comprar meu mel. João balançou a cabeça como se ela fosse uma criança contando mentiras. Mariana, você está fantasiando de novo. Que empresa seria essa? Qual é o nome da rede de lojas? Mariana hesitou. Fernando não havia dado detalhes sobre os nomes das empresas. Ainda estão acertando os detalhes do contrato. Claro que estão, Pedro disse com ironia. E quando vai sair esse contrato fantástico? Em 3 meses, ela respondeu, tentando soar confiante. 3 meses? João riu alto. Mari, você está há 6 meses nessa história e até agora não vendeu nem um potinho de mel na esquina. E quer que a gente acredite que em 3 meses você vai ter contrato com a empresa de São Paulo? É verdade, ela insistiu, mas podia ouvir em sua própria voz como a história soava improvável. Pedro suspirou como alguém que está perdendo a paciência com uma criança teimosa. Tá bom, Mariana, vamos fazer um acordo.
Se em 3 meses você realmente tiver esse contrato, a gente nunca mais vai falar nada sobre suas abelhas. Sério? Ela perguntou surpresa. Sério. Mas se em 3 meses você não tiver nada, você vai reconhecer que estava errada e vai assinar os papéis da venda da propriedade. Mariana hesitou. Era um acordo arriscado, mas talvez fosse sua única chance de conseguir paz para trabalhar. E vocês vão parar de sabotar meu trabalho? Ela perguntou. A gente nunca sabotou nada. Pedro mentiu de novo. Mas prometo que não vamos incomodar você nesses 3 meses. E vocês não vão denunciar para a prefeitura que estou usando este terreno? Não vamos denunciar, João concordou. Mas só por 3 meses. Depois disso, se você não provar que tem contrato, a gente vai fazer o que tiver que fazer. Mariana olhou para as colmeias e depois para os irmãos. Não tinha muita escolha. Se rejeitasse o acordo, eles poderiam destruir tudo no dia seguinte. Está bem, ela concordou. 3 meses. Depois que os irmãos foram embora, Mariana se sentou no meio do apiário e tentou organizar os pensamentos. 3 meses. Era pouco tempo para consolidar tudo, mas era o que ela tinha. Precisava fazer dar certo. Naquela noite, ela ligou para Fernando e contou sobre o acordo com os irmãos. 3 meses é tempo suficiente, ele garantiu. Na verdade, acho que consigo acelerar o processo. Vou falar com o pessoal aqui amanhã mesmo. Fernando, você tem certeza de que essa oportunidade é real? Mariana perguntou, precisando ouvir a confirmação. Tenho absoluta certeza. O problema não é se eles querem comprar, é se você vai conseguir produzir. E para isso, você vai precisar de mais colmeias. Eu sei, mas não tenho dinheiro para comprar mais. Que tal conseguir um empréstimo? Fernando sugeriu. Quem vai emprestar dinheiro para uma apicultora iniciante sem garantias? Fernando ficou em silêncio por um momento, pensando. E se eu conseguir alguém para entrar como sócio investidor? Alguém que coloque dinheiro em troca de uma porcentagem dos lucros? A ideia de ter sócio deixou Mariana desconfortável. Depois da traição dos irmãos, ela tinha dificuldade de confiar em outras pessoas, mas talvez não tivesse escolha. Depende de quem seria e quais seriam as condições, ela respondeu cautelosamente. Deixa eu dar umas ligadas aqui e vejo o que consigo, Fernando prometeu. 2 dias depois, Fernando ligou animado. Consegui um investidor, ele anunciou. Um cara que já trabalha com produtos naturais e está interessado em expandir para o mercado de mel. Qual seria a proposta? Ele entraria com R$50 mil para a expansão da operação em troca de 30% dos lucros pelos próximos 5 anos. Mariana fez as contas rapidamente. Com R$50 mil, ela conseguiria comprar todas as colmeias necessárias e ainda teria uma reserva para emergências. Parece bom, ela disse, mas eu quero conversar com ele pessoalmente antes de decidir. Perfeito. Ele pode ir até aí no final de semana. No sábado seguinte, Mariana conheceu seu possível sócio. Roberto Fernandes era um homem de uns 45 anos que havia feito dinheiro vendendo produtos naturais online. Ele ficou impressionado com a qualidade do mel de Mariana e com a organização do apiário. Eu trabalho com produtos naturais há 10 anos e sei reconhecer qualidade quando vejo, ele disse, provando o mel diretamente do favo. Seu produto é excepcional. E qual seria exatamente sua participação no negócio? Mariana perguntou, indo direto ao ponto. Eu entraria só com o capital. O trabalho operacional seria todo seu. Eu tenho outros negócios e não teria tempo para me envolver no dia a dia. Essa era exatamente a resposta que Mariana queria ouvir. Ela não suportaria ter alguém tentando interferir em seu trabalho. E se as vendas não decolarem como esperado? Ela perguntou. Aí seria problema meu. Roberto riu. Investimento sempre tem risco, mas pelo que vi aqui, o risco é baixo. Mariana passou o resto do final de semana pensando na proposta. Era uma boa oportunidade, mas também significava abrir mão de parte dos lucros futuros. No final, decidiu que era melhor ter 70% de algo grande do que 100% de nada. Na segunda-feira, ela ligou para Roberto e aceitou a proposta. O dinheiro do investimento chegou na quarta-feira e Mariana se sentiu rica pela primeira vez na vida. Imediatamente, saiu para comprar mais colmeias e equipamentos.
Seu Joaquim ficou impressionado quando ela apareceu, querendo comprar 20 colmeias de uma vez. Menina, que aconteceu? Você ganhou na loteria? Ele brincou. Melhor que isso, seu Joaquim. Consegui um sócio investidor. O velho apicultor ficou sério. Sócio? Cuidado com isso, filha. Parceria no negócio é que nem casamento. Começar é fácil. O difícil é dar certo. Este sócio não vai se meter no trabalho operacional, Mariana explicou. Ele só colocou o dinheiro. Ah, então está bom. Seu Joaquim se tranquilizou. Sócio só de dinheiro é o melhor tipo de sócio que existe. Com as novas colmeias instaladas, Mariana precisou contratar ajuda. Dona Aparecida sugeriu sua sobrinha Carla, que estava desempregada. A Carla é menina trabalhadora e de confiança, Dona Aparecida garantiu. E sempre teve jeito com bicho. Carla tinha 25 anos e se apaixonou pelas abelhas desde o primeiro dia. Ela era cuidadosa, paciente e aprendia rápido. Em pouco tempo, Mariana pode confiar nela para cuidar das colmeias sozinha. Você tem dom para isso, Mariana elogiou depois de algumas semanas. As abelhas gostam de você. E eu gosto delas. Carla sorriu. É relaxante trabalhar com elas. Elas só ficam bravas se a gente fizer alguma coisa errada. Com a operação expandida e uma ajudante competente, a produção de mel aumentou rapidamente. Em 6 semanas, Mariana já tinha quantidade suficiente para atender o contrato que Fernando estava negociando. Foi quando chegou a ligação que ela estava esperando. Mariana, tenho uma notícia boa e uma ruim, Fernando disse. Qual você quer primeiro? A ruim, ela respondeu, preparando-se para o pior. A rede de lojas naturais desistiu do contrato. Eles mudaram de estratégia e decidiram focar só em produtos já consolidados no mercado. Mariana sentiu o mundo desabar. Todo aquele trabalho, todo aquele investimento, para nada. E a boa? Ela perguntou com a voz fraca. Apareceu algo muito melhor. Um distribuidor da região quer fazer contrato para abastecer supermercados de 3 cidades. O volume seria o dobro do que a gente estava negociando antes. Dobro? É. Eles querem 200 quilos de mel por mês, com possibilidade de expansão se as vendas forem bem. Mariana fez as contas rapidamente. 200 quilos por mês significaria uma renda muito maior do que ela havia imaginado, mas também significaria expandir ainda mais a operação. Eu conseguiria produzir essa quantidade? Ela perguntou. Com as colmeias que você tem agora, consegue produzir uns 150 quilos. Para chegar nos 200, precisaria de mais umas 10 colmeias. 10 colmeias eu consigo comprar, Mariana calculou. Sobrou dinheiro do investimento do Roberto. Perfeito, vou marcar uma reunião com eles para a semana que vem. Quando desligou o telefone, Mariana gritou de alegria. Carla veio correndo ver o que havia acontecido. Conseguimos! Mariana abraçou a funcionária. Conseguimos o contrato. Que bom. Carla ficou genuinamente feliz. Eu sabia que ia dar certo. Seu mel é o melhor que já provei. Naquela noite, Mariana ligou para Roberto para contar as novidades. Ele ficou animado com as possibilidades de expansão. 200 quilos por mês? Ele repetiu impressionado. Isso é muito melhor do que eu esperava. Se mantiver esse ritmo, vamos recuperar o investimento em menos de 1 ano. E depois disso? Mariana perguntou. Depois disso é só lucro para todo mundo. Você vai estar ganhando mais do que ganhava como professora. E eu vou estar recebendo uma boa rentabilidade do dinheiro investido. Pela primeira vez em meses, Mariana foi dormir tranquila. Tudo estava se encaixando. O contrato estava praticamente fechado, a produção estava aumentando, e ela finalmente ia provar para os irmãos que não estava fantasiando. Mas a tranquilidade durou pouco. Na manhã seguinte, Carla chegou no apiário gritando desesperada. Mariana, Mariana, venha ver isto. Mariana correu até onde Carla estava parada e não conseguiu acreditar no que via. 5 das colmeias mais produtivas haviam sido completamente destruídas durante a madrugada. As abelhas mortas cobriam o chão e os favos de mel estavam espalhados em todos os lados. Não pode ser.
Mariana sussurrou, se ajoelhando no meio da destruição. Quem poderia ter feito isso? Carla perguntou, visivelmente chocada. Mariana não precisou olhar muito para saber quem havia sido. As pegadas familiares estavam por toda parte, e havia até uma ferramenta esquecida no local, uma alavanca que ela reconheceu imediatamente. Era a mesma que Pedro usava para mexer nos equipamentos da fazenda. Meus irmãos, ela disse entre dentes. Eles prometeram que não iam me incomodar por 3 meses. Seus irmãos fizeram isso? Carla ficou indignada. Mas por quê? Porque eles não suportam me ver progredindo, Mariana respondeu, tentando controlar a raiva. Eles preferem me ver fracassada e dependente deles. Mariana contou os prejuízos. 5 colmeias destruídas significavam pelo menos 40 quilos de mel perdidos, sem contar as abelhas rainhas que haviam levado meses para desenvolver colônias fortes. A gente consegue repor? Carla perguntou. Conseguir a gente consegue, mas vai atrasar a produção em pelo menos 2 meses. Mariana calculou desesperada. E eu não sei se o distribuidor vai esperar. Naquela tarde, ela ligou para Fernando e contou o que havia acontecido. Seus irmãos são doentes mentais, ele disse indignado. Isso é sabotagem criminosa. Eu sei, mas agora não adianta reclamar. Preciso saber se posso atrasar a entrega do contrato. Deixa eu conversar com eles e ver se consigo uma prorrogação, Fernando prometeu. Mas não vai ser fácil. Mercado de mel é complicado, tem muita concorrência. Enquanto aguardava a resposta do distribuidor, Mariana trabalhou dia e noite para recuperar o prejuízo. Ela comprou novas colmeias, transferiu abelhas de outras caixas e fez tudo o que podia para acelerar o desenvolvimento das colônias. Seu Joaquim veio pessoalmente ajudar quando soube do que havia acontecido. Menina, isso que seus irmãos fizeram não tem perdão, ele disse balançando a cabeça. Homem que destrói o trabalho da irmã não presta para mais nada. Eles acham que estão me protegendo, Mariana explicou, embora ela mesma não acreditasse mais nessa desculpa. Protegendo? Eles estão com inveja. Seu Joaquim foi direto. Homem medíocre não suporta ver mulher crescendo na vida. 2 dias depois, Fernando ligou com más notícias. O distribuidor não pode esperar mais de 1 mês, ele informou. Se você não conseguir entregar no prazo, eles vão fechar com outro fornecedor. 1 mês é muito pouco, Mariana calculou. Mesmo fazendo força, não vou conseguir produzir os 200 quilos que eles querem. E se você entregasse uma quantidade menor no primeiro mês e compensasse depois? Você acha que eles aceitariam? Posso tentar negociar, Fernando ofereceu. Quanto você consegue produzir em 1 mês? Mariana fez as contas mentalmente, considerando as colmeias que restaram e a capacidade de produção atual. No máximo 120 quilos, ela respondeu. É pouco, mas vou tentar convencê-los. Deixa comigo. Enquanto Fernando negociava uma extensão do prazo, Mariana enfrentou um problema ainda maior. Pedro e João descobriram que ela havia conseguido um sócio investidor. Eles apareceram no apiário numa tarde, acompanhados de um homem que Mariana não conhecia. Mariana, este é o Dr. Augusto. Pedro fez as apresentações. Ele é advogado e veio nos orientar sobre uma questão importante. Que questão? Mariana perguntou, desconfiada. O advogado, um homem magro de uns 50 anos, se adiantou. Senhorita Silva, fui informado que a senhora fez uma sociedade comercial usando como garantia uma propriedade que não é integralmente sua. Eu não usei a propriedade como garantia de nada, Mariana protestou. Mas a senhora está desenvolvendo atividade comercial numa terra que pertence aos 3 irmãos. O advogado insistiu. Isso configura o uso indevido do patrimônio familiar. Esta terra não é da família, Mariana rebateu. Eu estou trabalhando num terreno emprestado pelo seu Antônio. Pedro e o advogado trocaram um olhar que ela não gostou nada. Senhorita Silva, o advogado continuou, o senhor Antônio não tem direito legal sobre esta terra. Este terreno pertence ao espólio do seu pai, ou seja, aos 3 filhos dele. Mariana sentiu o chão se abrir sob seus pés. Se aquilo fosse verdade, seus irmãos poderiam expulsá-la a qualquer momento. Vocês estão mentindo, ela disse, mas sua voz soou insegura. João tirou uma pasta de documentos e entregou para o advogado. Estes são os documentos da propriedade. Dr. Augusto mostrou os papéis.
Como pode ver, este terreno está incluído na escritura da fazenda deixada pelo pai de vocês. Mariana olhou os documentos, mas não conseguia entender direito a linguagem jurídica. Tudo o que ela via eram nomes, números e carimbos que não faziam sentido para ela. Isso significa que eu não posso trabalhar aqui? Ela perguntou. Significa que a senhora precisa de autorização dos outros 2 herdeiros para desenvolver atividade comercial na propriedade, o advogado explicou. E nós não autorizamos, Pedro disse friamente. Por quê? Mariana gritou. Por que vocês não podem me deixar trabalhar em paz? Porque você está usando o patrimônio da família para garantir dívidas com estranhos, João respondeu. Se esse negócio der errado, a gente pode perder a terra. Que dívidas? Eu não contraí dívida nenhuma. E esse tal de Roberto? Pedro perguntou. Ele não investiu R$ 50.000 esperando o retorno garantido? Ele investiu como sócio, não como credor, Mariana explicou. Se o negócio der errado, quem perde é ele, não vocês. O advogado balançou a cabeça. Não é bem assim, senhorita Silva. Pela lei, todos os bens dos sócios podem ser usados para quitar débitos da empresa. Se sua sociedade tiver problemas, este terreno pode ser penhorado. Mas o Roberto assinou como sócio, não como credor. Mariana insistiu. Isso não importa. Dr. Augusto foi categórico. O risco existe e os outros herdeiros têm direito de se proteger. Mariana olhou para os irmãos e para o advogado, sentindo que estava sendo encurralada de todas as formas possíveis. O que vocês querem? Ela perguntou, cansada de lutar. Que você reconheça que este negócio de abelha não tem futuro e aceite vender a propriedade, Pedro respondeu. Com o dinheiro da venda, cada um segue sua vida. E se eu me recusar? Aí a gente vai ter que tomar as medidas legais necessárias para proteger nossos direitos. O advogado ameaçou educadamente. Que medidas? Ação de divisão de bens, remoção das colmeias por uso indevido da propriedade, notificação do seu sócio sobre os riscos legais do investimento, Dr. Augusto enumerou. Enfim, tudo o que for necessário para resolver a situação. Mariana se sentiu completamente derrotada. Mesmo quando ela conseguia superar um obstáculo, os irmãos arranjavam outro ainda maior. Era como lutar contra uma avalanche. Eu preciso de tempo para pensar, ela disse finalmente. Quanto tempo? Pedro perguntou impaciente. 1 semana. 3 dias, João retrucou. Esta situação já se arrastou tempo demais. Está bem, Mariana concordou, não vendo alternativa. 3 dias. Quando os 3 homens foram embora, Mariana se sentou no meio do apiário e chorou como não chorava há anos. Desta vez ela realmente não sabia o que fazer. Todos os caminhos pareciam bloqueados. Carla chegou no final da tarde e encontrou Mariana ainda sentada no mesmo lugar. O que aconteceu? Ela perguntou, preocupada. Mariana contou toda a conversa com os irmãos e o advogado. Carla ouviu em silêncio, ficando mais indignada a cada detalhe. Eles não podem fazer isso, ela disse quando Mariana terminou. Tem que ter alguma forma de você continuar trabalhando. Não tem, Carla. Eles são donos da terra, e se não querem que eu trabalhe aqui, não posso obrigá-los. E se você comprasse a parte deles na propriedade? Com que dinheiro? Mesmo com o investimento do Roberto, eu não tenho nem 1/10 do que seria necessário. Carla ficou pensativa por um momento. E se você mudasse o apiário para outro lugar? Para onde? Quem vai emprestar terra para uma apicultora sem dinheiro e com problemas na família? A dona Aparecida não emprestaria? O terreno dela é pequeno demais, e mesmo que fosse maior eu não posso transferir todas as colmeias agora. As abelhas estão no meio do ciclo produtivo. Se eu mudar elas de lugar, vou perder a produção inteira. Carla suspirou, vendo que realmente não havia saídas fáceis. E o que você vai fazer? Mariana olhou para as colmeias ao redor e sentiu o coração apertado. Acho que vou ter que desistir, ela disse baixinho. Talvez os meninos tenham razão, talvez eu realmente esteja fantasiando. Não fale isso, Carla se exaltou. Você tem o melhor mel da região, tem cliente interessado, tem tudo para dar certo. Mas não tenho família que me apoie, Mariana respondeu com amargura. E sem apoio da família, fica muito difícil conseguir qualquer coisa.
Naquela noite, Mariana ligou para Roberto e contou sobre os problemas legais que haviam surgido. Isso complica tudo, ele admitiu depois de ouvir toda a história. Se seus irmãos realmente podem criar problemas legais, talvez seja melhor eu retirar o investimento. Você quer desistir da sociedade? Mariana perguntou, embora já esperasse essa resposta. Não quero, mas preciso proteger meus outros negócios. Se houver problemas jurídicos com esta sociedade, pode prejudicar tudo que já tenho estabelecido. Eu entendo, Mariana disse, tentando não deixar a decepção transparecer na voz. Olha, Mariana, eu gosto muito do seu produto e do seu profissionalismo. Se você conseguir resolver os problemas com seus irmãos, a gente pode retomar a parceria futuramente. Está bem, Roberto. Obrigada por tudo. Depois de desligar, Mariana se deu conta de que estava perdendo tudo de uma vez. O terreno, o sócio, o contrato com o distribuidor. Era como se todo o seu mundo estivesse desabando. No dia seguinte, Fernando ligou com mais más notícias. O distribuidor cancelou o contrato, ele informou. Eles souberam dos problemas que você está tendo e resolveram não correr risco. Como eles souberam? Mariana perguntou, embora já suspeitasse da resposta. Alguém ligou para eles falando sobre instabilidade na sua operação. Não sei quem foi, mas quem ligou conhecia detalhes que só pessoas próximas saberiam. Mariana fechou os olhos, sentindo uma mistura de raiva e resignação. Seus irmãos haviam conseguido destruir completamente seu trabalho, e desta vez, talvez de forma definitiva. Fernando, obrigada por tudo que você fez por mim, ela disse. Mas acho que chegou a hora de aceitar a derrota. Não fale assim, Fernando protestou. A gente pode encontrar outros clientes, outros distribuidores. Com que produto? Estou perdendo o terreno onde trabalho, meu sócio desistiu e meus irmãos vão continuar sabotando qualquer coisa que eu tente fazer. Fernando ficou em silêncio por um momento, não sabendo o que responder. Mariana, eu sei que está difícil agora, mas você tem talento. Não desista dos seus sonhos por causa de gente pequena. Às vezes o sonho não é suficiente, ela respondeu tristemente. Às vezes a realidade é mais forte. No último dia do prazo dado pelos irmãos, Mariana tomou a decisão mais difícil da sua vida. Ela ligou para Pedro e disse que estava disposta a conversar sobre a venda da propriedade. Os três se encontraram na casa da família naquela mesma tarde. Pedro e João tinham uma expressão de vitória mal disfarçada no rosto. Você tomou a decisão certa, Mari, João disse, tentando soar compreensivo. Vai ver que vai ser melhor para todo mundo. Qual é o valor que vocês estão pensando para a propriedade? Mariana perguntou diretamente. Pedro mostrou uma proposta que havia recebido do empresário de São Paulo. 300 mil reais, ele disse. 100 mil para cada um. Mariana olhou o documento e suspirou. 100 mil reais era dinheiro, mas estava longe de compensar tudo que ela havia investido emocionalmente na terra. E as minhas abelhas? Ela perguntou. Que tem as abelhas? João não entendeu. Onde eu vou colocar elas enquanto não encontro outro terreno? Pedro e João se entreolharam, como se não tivessem pensado nisso. Mari, você vai ter 100 mil reais, Pedro disse. Dá para você recomeçar a vida em outro lugar, fazer outras coisas. Outras coisas? Como assim? Você é professora, João lembrou. Pode voltar a dar aulas, conseguir um emprego estável. Eu não quero ser professora de novo, Mariana respondeu firme. Eu quero trabalhar com abelhas. Mas onde? Pedro perguntou. Você não tem terra, não tem dinheiro suficiente para comprar terra, não tem sócio? Eu dou um jeito, ela respondeu, mas sua voz soou menos convincente do que ela gostaria. João suspirou, como alguém que está perdendo a paciência. Mari, você está sendo teimosa de novo. Aceita que esse negócio de abelha não deu certo e segue em frente. Para vocês é fácil falar. Mariana explodiu. Vocês nunca lutaram por nada na vida. Sempre ficaram acomodados fazendo a mesma coisa que o pai fazia. E o que tem de errado nisso? Pedro se ofendeu. Pai era homem trabalhador, honesto. Não tinha essas fantasias malucas que você tem. Fantasias malucas? Mariana gritou. Trabalhar com abelhas é fantasia maluca? É quando você não tem estrutura para isso. João gritou de volta.
Você é mulher sozinha, sem dinheiro, sem experiência. Como você acha que vai conseguir competir nesse mercado? Competir? Eu nem quero competir com ninguém, eu só quero trabalhar com o que eu gosto. Pois é isso que você não entende, Pedro disse, tentando falar mais calmo. Mercado não liga para o que você gosta. Mercado quer resultado, quer eficiência, quer garantia. E eu posso oferecer tudo isso, Mariana insistiu. Pode? João riu de um jeito cruel. Você está há 8 meses nisso e até agora não vendeu nada. Qual é a garantia que você oferece? Mariana se levantou da cadeira, tremendo de raiva e frustração. Vocês dois são uns fracassados, ela gritou. Por isso não suportam me ver tentando crescer na vida. Fracassados? Pedro também se levantou. Nós somos fracassados? Quem está morando de favor na casa dos outros é você. Quem gastou todas as economias numa besteira é você. E quem sabotou o trabalho da própria irmã foram vocês, Mariana rebateu. A gente nunca sabotou nada. João mentiu mais uma vez. Se suas abelhas morreram foi porque você não sabe cuidar direito. Mariana olhou para os dois homens e sentiu um nojo profundo. Como ela havia demorado tanto para ver a verdadeira natureza deles. Eu vou assinar os papéis da venda, ela disse finalmente. Mas não porque vocês estão certos, é porque eu estou cansada de lutar contra vocês. Ótimo, Pedro disse, parecendo aliviado. Vou ligar para o Dr. Augusto marcar a assinatura dos documentos. Mas eu tenho uma condição, Mariana acrescentou. Que condição? João perguntou desconfiado. Eu quero 60 dias para remover minhas abelhas da propriedade. E durante esses 60 dias, vocês não podem vender nada. Por que 60 dias? Pedro questionou. Porque eu preciso de tempo para encontrar outro lugar e transferir as colmeias sem prejudicar as abelhas. Os irmãos se entreolharam claramente irritados com a condição. 30 dias, João contrapropôs. 60 ou nada feito. Mariana foi irredutível. Está bem, Pedro concordou a contragosto. 60 dias. Mas depois disso você sai de lá e não volta mais. Não se preocupem. Mariana respondeu com amargura. Eu não pretendo voltar aqui nunca mais. Naquela noite, Mariana contou para Dona Aparecida o que havia acontecido. A senhora ficou indignada. Esses meninos não têm alma, ela disse, balançando a cabeça. Como podem fazer isso com a própria irmã? Eles acham que estão me protegendo de um fracasso maior, Mariana explicou, embora não acreditasse mais nisso. Protegendo. Eles estão com inveja de ver você crescer na vida. Dona Aparecida foi direta. Homem fraco não suporta mulher forte. E agora? O que eu vou fazer? Mariana perguntou, se sentindo perdida. Agora você vai recomeçar. Com 60 dias, dá para encontrar um terreno e transferir suas abelhinhas. Com que dinheiro? Eu vou receber 100 mil reais da venda, mas não sei se é suficiente para comprar um terreno bom. Dona Aparecida ficou pensativa por um momento. Filha, eu tenho uma proposta para você. Que proposta? Eu tenho um terreno maior nos fundos da minha casa. É uma herança da minha irmã que nunca usei para nada. Se você quiser comprar por um preço justo, podemos negociar. Mariana sentiu uma faísca de esperança acender no peito. A senhora venderia para mim? Venderia. E olha que nem é só bondade, não. Na minha idade, ter uma renda extra todo mês seria muito bom. Que tamanho tem o terreno? Uns 3.000 metros quadrados. Dá para você colocar quantas colmeias quiser e ainda construir um galpão para processar o mel. E quanto a senhora estaria pensando de preço? 60 mil reais, Dona Aparecida disse. É menos da metade do que vale, mas para você, eu faço esse preço. Mariana fez as contas rapidamente. 60 mil para o terreno, mais uns 20 mil para construir o galpão e comprar equipamentos, ainda sobraria dinheiro para capital de giro. Dona Aparecida, a senhora acabou de salvar minha vida, ela disse, abraçando a senhora com lágrimas nos olhos. Que nada, filha. Vida se salva com família de verdade. E você é mais família para mim do que muitos parentes por aí. Nos dias seguintes, Mariana trabalhou febrilmente para organizar a mudança do apiário.
Ela contratou Carla oficialmente, agora como sócia minoritária, e começou a planejar a operação no novo terreno. Fernando ficou animado quando soube das novidades. Agora sim, ele disse. Com terreno próprio, você pode fazer contratos de longo prazo sem medo. Você acha que consigo encontrar novos clientes? Tenho certeza. Seu mel continua sendo excepcional, e agora você vai ter estabilidade para honrar compromissos. A mudança das colmeias foi mais complicada do que Mariana havia imaginado. Abelhas não gostam de mudanças bruscas e várias colônias ficaram estressadas durante o processo. Ela perdeu 2 rainhas e teve que fazer divisões de emergência para recuperar as colmeias afetadas. Mas no final do 2º mês, o novo apiário estava funcionando. Mariana havia construído um pequeno galpão para processar o mel e estava produzindo cerca de 80 quilos por mês. Fernando conseguiu novos contratos com lojas menores da região e, aos poucos, a renda foi se estabilizando. Não era o grande contrato que ela havia sonhado, mas era o suficiente para se sustentar e crescer gradualmente. A senhora viu como tudo se resolve? Dona Aparecida disse uma noite durante o jantar. Quando Deus quer que uma coisa dê certo, ele sempre arranja um jeito. Foi a senhora que arranjou o jeito, Mariana corrigiu. Se não fosse por você, eu teria desistido de tudo. Eu só ofereci o terreno, filha. Quem fez tudo dar certo foi sua determinação. Passaram-se 6 meses e o negócio de Mariana estava prosperando. Ela havia contratado mais uma funcionária e estava fornecendo mel para 12 pontos de venda na região. A qualidade do seu produto havia criado uma pequena, mas fiel clientela. Pedro e João tentaram algumas vezes mais sabotar seu trabalho, espalhando rumores na cidade sobre problemas de qualidade do mel dela. Mas desta vez, Mariana estava preparada. Ela tinha análises laboratoriais comprovando a pureza do produto e clientes satisfeitos, dispostos a defendê-la. Inveja é o último refúgio dos incompetentes, Fernando comentou quando soube das tentativas de sabotagem. Quanto mais eles tentarem prejudicar você, mais vão se queimar na cidade. E foi exatamente isso que aconteceu. As pessoas da cidade começaram a perceber a diferença entre o trabalho sério de Mariana e as tentativas mesquinhas dos irmãos de prejudicá-la. Aos poucos, ela foi ganhando respeito e admiração. 1 ano depois da separação definitiva da família, Mariana estava produzindo 120 quilos de mel por mês e tinha uma lista de espera de clientes querendo comprar seu produto. Fernando havia conseguido contatos na capital e eles estavam negociando a entrada em grandes redes. Você conseguiu, ele disse numa ligação de São Paulo. Não só conseguiu se sustentar, como está criando uma marca sólida. Ainda é pequeno comparado com os grandes produtores, Mariana ponderou. Pequeno, mas de qualidade. No mercado de produtos naturais, qualidade vale mais que quantidade. Foi nessa época que Mariana começou a desenvolver produtos derivados do mel. Com a ajuda de um químico aposentado que morava na cidade, ela criou uma linha de cosméticos naturais à base de mel e própolis. Este é o futuro do seu negócio, o químico, seu Benedito, explicou. Mel in natura tem muita concorrência, mas produtos beneficiados com qualidade diferenciada, isso é nicho de mercado. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Os cosméticos de Mariana fizeram sucesso imediato. Mulheres da região descobriram que o creme à base de própolis era excelente para a pele, e o sabonete de mel deixava a pele macia e perfumada. Em poucos meses, ela teve que montar uma pequena linha de produção no galpão e contratar mais 2 funcionárias. O que havia começado como um apiário simples estava se transformando numa empresa de produtos naturais. Você virou empresária de verdade, Carla brincou, vendo Mariana organizar os pedidos numa planilha no computador. Às vezes nem acredito, Mariana respondeu. Lembro quando achei que ia ter que desistir de tudo. Eu sempre soube que ia dar certo, Carla disse. Pessoa com tanta paixão pelo trabalho sempre consegue o que quer. 2 anos depois do início da separação familiar, Mariana havia se tornado uma pequena empresária respeitada na região. Seu mel
Era vendido em 15 cidades. Os cosméticos estavam entrando em farmácias e lojas naturais, e ela empregava 6 pessoas. Pedro e João, enquanto isso, haviam vendido a propriedade da família e investido o dinheiro em negócios que não deram certo. O empresário que queria construir condomínios desistiu do projeto depois de problemas com licenciamento ambiental, e os irmãos perderam uma parte significativa do dinheiro em investimentos ruins. Você soube que seus irmãos estão passando dificuldades? Dona Aparecida comentou uma manhã. Soube. Mariana respondeu sem demonstrar emoção. Mas não é problema meu. Você não sente pena deles? Sinto pena de quem sofre por circunstâncias fora do controle. Eles estão sofrendo por consequência das próprias escolhas. Dona Aparecida concordou com a cabeça. É verdade. Quem planta vento, colhe tempestade. Mariana havia aprendido a não deixar que os problemas dos irmãos a afetassem. Ela tinha seu próprio negócio para cuidar, suas próprias responsabilidades. A dor da traição havia cicatrizado, deixando apenas uma lição valiosa sobre a importância de escolher bem em quem confiar. 3 anos depois, numa feira de produtos naturais em Belo Horizonte, Mariana conheceu uma pesquisadora da Universidade Federal que estava estudando as propriedades medicinais do mel. Seu mel tem características únicas. A professora, doutora Helena, explicou depois de analisar amostras. A flora da sua região produz um mel com propriedades anti-inflamatórias excepcionais. Isso significa alguma coisa especial? Mariana perguntou. Significa que você pode desenvolver produtos com finalidades terapêuticas específicas. Mel medicinal tem um mercado muito mais valorizado. A parceria com a universidade abriu portas que Mariana jamais havia imaginado. Em 6 meses, ela estava desenvolvendo um mel especial para problemas respiratórios e outro para cicatrização de feridas. Você está virando uma pequena gigante. Fernando brincou numa de suas visitas. Quem diria que aquela apicultora iniciante se tornaria empresária inovadora? Eu não me vejo como empresária, Mariana respondeu. Eu me vejo como apicultora que encontrou formas de valorizar seu produto. É por isso que você está dando certo, Fernando observou. Você nunca perdeu a paixão pelo trabalho original. Os produtos medicinais de Mariana começaram a ser procurados por hospitais e clínicas da região. A demanda cresceu tanto que ela precisou expandir a operação novamente, alugando um galpão maior e montando um laboratório de beneficiamento. A senhora viu no que deu? Ela disse para Dona Aparecida, mostrando o novo espaço. Tudo começou com algumas colmeias no seu quintal. E olha que ainda não terminou, a senhora respondeu com um sorriso. Você tem potencial para ir muito além. Foi nessa época que Mariana recebeu uma visita inesperada. Pedro apareceu no escritório dela numa tarde de quinta-feira, com um aspecto muito diferente do homem arrogante que havia expulsado ela da propriedade familiar. Estava mais magro, com roupas simples e uma expressão humilde que ela nunca havia visto. Oi, Mari. Ele cumprimentou parado na porta. Mariana olhou para o irmão em silêncio por um momento, processando a situação. Pedro, ela respondeu neutramente. O que você quer? Posso entrar? Ele perguntou hesitante. Pode, ela concordou curiosa para saber o que ele tinha a dizer. Pedro se sentou na cadeira em frente à mesa dela e ficou um tempo sem falar, como se não soubesse por onde começar. Eu vim pedir desculpas, ele disse finalmente. Mariana ergueu as sobrancelhas surpresa. Desculpas? Pelo que eu e o João fizemos com você. Foi errado, foi cruel, e eu me arrependo. Por que está se arrependendo agora? Mariana perguntou diretamente. Pedro suspirou e olhou para as próprias mãos. Porque agora eu sei como é tentar recomeçar do zero e ter tudo dando errado. A gente perdeu quase todo o dinheiro da venda da propriedade em investimentos ruins. Eu estou trabalhando como pedreiro para conseguir pagar as contas. E o João? O João está pior que eu. Está fazendo bicos de motorista de aplicativo, morando num apartamento alugado minúsculo. Mariana ouviu sem demonstrar emoção. Ela havia esperado anos por esse momento, mas agora que ele chegou, não sentia nem satisfação nem pena. E você acha que isso muda alguma coisa? Ela perguntou.
Não muda o que eu fiz, Pedro admitiu. Mas talvez mude o que eu posso fazer daqui para frente. Que quer dizer? Eu queria te pedir uma oportunidade. Mariana se recostou na cadeira esperando para ver aonde Pedro queria chegar. Que tipo de oportunidade? Uma oportunidade de trabalhar para você. Sei que você está crescendo, contratando gente. Eu aprendi algumas coisas sobre construção e administração. Posso ser útil. Mariana ficou em silêncio por um tempo longo, olhando para o irmão que havia tentado destruir seus sonhos. Pedro, você me humilhou, sabotou o meu trabalho, tentou me convencer de que eu estava louca. Por que eu te daria uma oportunidade? Porque somos família, ele respondeu, mas sua voz soou insegura. Família? Mariana riu sem humor. Onde estava nossa família quando eu precisava de apoio? Onde estava quando você e o João destruíam minhas colmeias durante a madrugada? Pedro baixou a cabeça, claramente envergonhado. Eu sei que mereci que você me odeie. Mas, Mari, eu mudei. A vida me ensinou coisas que eu não sabia. Que coisas? Que a gente foi criado achando que homem tinha que ser chefe de tudo, que mulher dependia de proteção masculina. Eu achei que estava te protegendo de um fracasso. E agora? Agora eu vejo que você era a única de nós três que realmente tinha visão de futuro. Enquanto eu e o João ficamos acomodados com a herança do pai, você teve coragem de tentar algo novo. Mariana observou Pedro em silêncio, tentando decidir se ele estava sendo sincero ou se era só desespero da situação financeira. E se eu te der uma oportunidade e você tentar me sabotar de novo? Não vai acontecer, ele garantiu. Eu juro pela memória do nosso pai. Juramento é fácil falar, Mariana replicou. Cumprimento que é difícil. Pedro ficou em silêncio, esperando pela decisão dela. Está bem, Mariana disse finalmente. Vou te dar uma chance, mas com condições. Que condições? Primeira, você vai trabalhar como funcionário comum, sem privilégios de família. Segunda, no primeiro sinal de problema você está fora. Terceira, você nunca mais vai questionar minhas decisões ou tentar interferir no meu trabalho. Aceito todas. Pedro respondeu imediatamente. E quarta condição, você vai trazer o João aqui para pedir desculpas também. Pedro hesitou. O João está difícil de conversar. Ele ainda acha que a gente estava certo. Então, quando ele mudar de opinião, ele pode vir falar comigo, Mariana disse. Por enquanto, você vai trabalhar sozinho. Está bem, Pedro concordou. Quando posso começar? Segunda-feira, 6 da manhã. E Pedro? Sim? Não me decepcione de novo, porque segunda chance é uma coisa que eu só dou uma vez. Pedro começou a trabalhar na empresa na segunda-feira seguinte, fazendo serviços de manutenção e ajudando na construção de novas instalações. Para surpresa de Mariana, ele se mostrou trabalhador, pontual e respeitoso com todos os funcionários. Carla, que conhecia toda a história familiar, ficou desconfiada no início. Você tem certeza de que pode confiar nele? Ela perguntou. Não tenho certeza de nada, Mariana respondeu. Mas todo mundo merece uma chance de se redimir. Se ele desperdiçar, problema dele. 2 semanas depois, João apareceu no escritório de Mariana. Ele estava ainda pior que Pedro. Magro, com roupas gastas e uma expressão de quem havia perdido toda a arrogância. Mari, eu preciso falar com você, ele disse da porta. Entre, João. Ele se sentou na mesma cadeira onde Pedro havia se sentado 2 semanas antes e ficou um tempo em silêncio. Eu vim pedir perdão, ele disse finalmente. Perdão por quê? Mariana perguntou, querendo ouvir dele exatamente pelo que ele estava se desculpando. Por tudo. Por ter destruído suas abelhas, por ter tentado te convencer de que você estava louca, por ter sabotado seus contratos. Você admite que sabotaram meus contratos? Admito. A gente ligou para o distribuidor falando que você não era confiável. Mariana assentiu, finalmente ouvindo a confissão que ela sempre soube ser verdade. E por que vocês fizeram tudo isso? João suspirou profundamente. Porque a gente teve medo. Medo de quê? Medo de você dar certo e a gente perceber que éramos uns acomodados inúteis. Era mais fácil te convencer de que você estava errada
do que admitir que a gente não tinha coragem de tentar nada novo. Mariana apreciou a honestidade da resposta. E agora? O que você quer? Uma chance de trabalhar para você. O Pedro me contou que você deu oportunidade para ele. E você acha que merece a mesma oportunidade? Não, João respondeu surpreendentemente. Eu acho que mereço ainda menos que o Pedro. Eu fui mais cruel com você. Pelo menos você é honesto, Mariana observou. Mari, eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas eu aprendi uma lição que vai durar para o resto da vida. Que lição? Que destruir os outros para se sentir melhor é coisa de covarde. E que família de verdade apoia os sonhos um do outro? Mariana ficou pensativa. João parecia genuinamente arrependido, mas ela havia sido ferida tão profundamente que era difícil confiar novamente. Está bem, ela disse finalmente. Mesmas condições que ofereci ao Pedro. Aceito qualquer condição, João respondeu rapidamente. Então você começa amanhã, e João? Sim, se você me decepcionar, vai ser a última vez que a gente se fala na vida. Durante os meses seguintes, Pedro e João trabalharam na empresa de Mariana como funcionários dedicados. Eles chegavam cedo, saíam tarde e não criavam nenhum tipo de problema. Aos poucos, Mariana começou a ver sinais de que a mudança deles era genuína. Eles parecem pessoas diferentes, Carla comentou depois de alguns meses. A necessidade ensina muita coisa, Mariana respondeu. Eles aprenderam na prática que humildade é mais útil que arrogância. 4 anos depois do pedido de desculpas de Pedro, a empresa de Mariana havia se tornado uma referência regional em produtos naturais. O mel medicinal era vendido em farmácias de 5 estados e ela estava exportando produtos para a Argentina e Paraguai. Pedro havia se especializado em logística e transporte, organizando toda a distribuição dos produtos. João havia descoberto talento para vendas e era responsável por conquistar novos clientes na região sul. Vocês sabem o que é irônico? Mariana disse numa reunião de fim de ano com todos os funcionários. Hoje a gente emprega 12 pessoas e fatura mais de R$1 milhão por ano. Se meus irmãos tivessem me apoiado desde o começo, em vez de me sabotar, provavelmente estaríamos muito maiores já. Pedro e João baixaram a cabeça, ainda carregando o peso da vergonha pelas atitudes passadas. Mas o importante, Mariana continuou, é que todo mundo pode aprender com os erros. O que vale não é onde a gente estava, é onde a gente está agora. 5 anos depois, Mariana havia se tornado uma pequena celebridade no setor de produtos naturais. Ela dava palestras em universidades sobre apicultura sustentável e empreendedorismo feminino. Numa dessas palestras, uma estudante perguntou como ela havia conseguido superar os obstáculos familiares. A família é importante, Mariana respondeu, mas não pode ser uma prisão. Se as pessoas que deveriam nos apoiar estão nos limitando, às vezes precisamos ter coragem de seguir sozinhos. O amor verdadeiro aparece quando a gente consegue ser quem realmente é. Após a palestra, Pedro se aproximou dela. Mari, você pode conversar comigo um minutinho? Claro. Eu queria te dizer uma coisa que nunca te falei. O quê? Eu tenho muito orgulho de você. E muito orgulho de trabalhar na sua empresa. Mariana sorriu, sentindo que finalmente havia recuperado os irmãos que ela sempre quis ter. Obrigada, Pedro. Isso significa muito para mim. E eu queria te pedir desculpas mais uma vez. Pedro, você já se desculpou 1000 vezes. Não precisa mais. Preciso sim. Porque eu quero que você saiba que eu entendi a lição. Eu aprendi que apoiar as pessoas que a gente ama é muito melhor que tentar controlá-las. E eu aprendi que perdoar não é fraqueza, Mariana respondeu. É força. Perdoar liberta a gente das mágoas que nos prejudicam. 6 anos depois da primeira sabotagem ao apiário, numa tarde de dezembro, Mariana estava no laboratório desenvolvendo uma nova linha de produtos quando recebeu uma visita que a emocionou profundamente. Seu Joaquim, o velho apicultor que havia ensinado os primeiros segredos sobre abelhas, apareceu acompanhado de um grupo de estudantes de uma escola agrícola. Menina, eu trouxe esses meninos para conhecer sua operação, ele disse com orgulho. Eles estão estudando apicultura e queriam ver como funciona uma empresa de verdade. Mariana passou a tarde toda mostrando as instalações e explicando cada processo.
Os estudantes fizeram centenas de perguntas, e ela respondeu todas com a mesma paixão que tinha no primeiro dia que colocou uma colmeia no quintal de Dona Aparecida. Vocês viram? Seu Joaquim disse aos estudantes no final da visita. Esta menina começou com 3 colmeias emprestadas e hoje tem a maior operação de mel medicinal da região. Sabem como ela conseguiu? Como? Os jovens perguntaram interessados. Com muito trabalho, muita paciência e, principalmente, nunca desistindo dos sonhos. O velho apicultor respondeu olhando para Mariana com carinho paternal. Depois que todos foram embora, Mariana se sentou na varanda do laboratório e olhou para o apiário que agora contava com mais de 100 colmeias. O zumbido das abelhas trabalhando era uma música constante que ela nunca se cansava de ouvir. Dona Aparecida, agora com 77 anos, mas ainda ágil e lúcida, se aproximou com 2 xícaras de café. Em que está pensando, filha? Estou pensando em como a vida dá voltas, Mariana respondeu, aceitando o café. Há 6 anos eu era uma professora frustrada que achava que nunca ia conseguir ser apicultora. Hoje eu emprego 15 pessoas e meus produtos são reconhecidos em todo o país. E o mais importante, você fez as pazes com seus irmãos, Dona Aparecida observou. É verdade. Às vezes eu acho que tudo aconteceu do jeito que tinha que acontecer. Se eles me apoiassem desde o começo, talvez eu nunca tivesse desenvolvido a força que precisava para construir tudo isso. A vida tem dessas coisas mesmo, a senhora concordou. O que mais parece maldade, às vezes, é preparação para algo maior. Naquela noite, durante o jantar em família, que agora acontecia todo domingo na casa de Dona Aparecida, Pedro fez um anúncio. Pessoal, eu tenho uma novidade para contar. Que novidade? Mariana perguntou. A Fernanda está grávida. Vamos ter um bebê. Todos comemoraram a notícia. Pedro havia se casado 2 anos antes com uma professora da cidade, uma mulher doce que havia ajudado muito na recuperação emocional dele. E tem mais, João acrescentou. Eu e a Patrícia também estamos esperando. João havia encontrado o amor numa funcionária da empresa de Mariana. Patrícia era uma jovem química que havia chegado para trabalhar no laboratório e acabou conquistando o coração do ex-sabotador. Então vamos ter 2 crianças para estragar no próximo ano. Dona Aparecida brincou, radiante com a perspectiva de ter crianças pequenas por perto novamente. E você, Mari? Pedro perguntou. Quando vai nos dar sobrinhos? Mariana riu. Por enquanto, minhas filhas são as abelhas, mas quem sabe no futuro... Na verdade, Mariana havia estado namorando Fernando há 2 anos. O relacionamento havia começado de forma natural, evoluindo da parceria profissional para uma amizade profunda e depois para o amor. Mas ela ainda não estava pronta para falar sobre casamento publicamente. 7 anos depois da primeira sabotagem, numa manhã de primavera, Mariana acordou com uma ligação de Fernando. Mari, liga a televisão no canal de notícias agora. Por quê? O que aconteceu? Liga e você vai ver. Mariana ligou a TV e não acreditou no que viu. Só havia uma reportagem sobre empresas brasileiras inovadoras. E sua empresa estava sendo destacada como exemplo de empreendedorismo sustentável. A Apiários Dourados, da empresária Mariana Silva, desenvolveu produtos de mel medicinal que estão revolucionando o mercado de produtos naturais, dizia o repórter. O que começou como um pequeno apiário no interior de Minas Gerais, hoje emprega 15 pessoas e exporta para 3 países. A reportagem mostrava imagens da empresa, entrevistas com funcionários e até mesmo depoimentos de médicos que recomendavam os produtos medicinais de Mariana. Inacreditável, ela murmurou para si mesma. O telefone tocou novamente. Era Pedro. Mari, você viu na TV? Vi sim, ainda não estou acreditando. Eu estou aqui na empresa e tem jornalista querendo entrevistar você. E tem gente ligando de São Paulo interessada em distribuir seus produtos. Mariana se vestiu rapidamente e correu para a empresa. O movimento era incomum para uma manhã de terça-feira. Havia carros estranhos no estacionamento e pessoas com câmeras e microfones. Dona Mariana, uma jornalista a abordou assim que ela desceu do carro. Posso fazer algumas perguntas sobre sua trajetória empresarial? Durante toda a manhã,
Mariana deu entrevistas e recebeu ligações de pessoas interessadas em conhecer seu trabalho. A reportagem nacional havia colocado sua pequena empresa no mapa do agronegócio brasileiro. Você virou celebridade, Carla brincou durante o almoço. Celebridade não, Mariana corrigiu. Apenas uma apicultora que teve sorte de não desistir. Sorte nada, Pedro protestou. Foi persistência, foi coragem, foi acreditar no próprio trabalho mesmo quando todo mundo duvidava. Inclusive vocês dois, João acrescentou se referindo a ele e Pedro. E a gente tem sorte de você ter nos perdoado e nos dado a chance de fazer parte disso tudo. À tarde, Mariana recebeu uma ligação que mudaria completamente os rumos da empresa. Alô, fala Mariana? Sim, sou eu. Aqui é Roberto Fernandes, você se lembra de mim? Mariana levou alguns segundos para reconhecer o nome. Era o sócio investidor que havia desistido da parceria anos atrás, quando surgiram os problemas com os irmãos. Roberto, claro que lembro. Como você está? Estou bem. Escuta, eu vi a reportagem sobre sua empresa na televisão. Estou impressionado com o que você conseguiu construir. Obrigada. Mariana, eu gostaria de fazer uma proposta para você. Que tipo de proposta? Eu trabalho agora com um fundo de investimento que se especializa em empresas sustentáveis com potencial de crescimento. Gostaríamos de investir na sua empresa. Investir como? Nós colocaríamos capital para a expansão nacional em troca de uma participação minoritária. Você continuaria com o controle total da operação. Mariana ficou em silêncio, processando a proposta. Quanto de investimento estamos falando? 2 milhões de reais para começo de conversa. Se os resultados forem os que esperamos, podemos chegar a 5 milhões em 2 anos. Isso é muito dinheiro, Roberto. É dinheiro proporcional ao potencial que vemos na sua empresa. Com esse capital, você poderia expandir para todo o território nacional e talvez até internacional. Preciso pensar sobre isso, Mariana disse. É uma decisão muito grande. Claro, quando quiser conversar melhor é só ligar. Mas Mariana... Sim. Eu sempre soube que você ia dar certo. Me arrependo de ter desistido da primeira sociedade. Desta vez, se você aceitar a parceria, vai ser para sempre. Naquela noite, Mariana chamou Pedro, João, Carla e Fernando para uma reunião na sala da empresa. Pessoal, aconteceu uma coisa importante hoje. Ela começou e contou sobre a proposta de Roberto. 2 milhões de reais? Carla repetiu impressionada. É dinheiro para crescer muito. Mas também é muita responsabilidade, Pedro ponderou. Com dinheiro grande vem pressão grande. Qual seria exatamente a participação deles? João perguntou sempre prático. Eles não especificaram ainda. Disseram que seria participação minoritária, ou seja, menos de 50%. Fernando, que conhecia bem o mercado financeiro, fez algumas observações. Fundos de investimento geralmente pedem entre 20% e 40% de participação. Mas, Mari, você precisa pensar bem se quer crescer neste ritmo. Por quê? Porque crescer muito rápido pode mudar completamente a natureza do negócio. Você pode deixar de ser uma apicultora artesanal para se tornar uma empresária industrial. E isso seria ruim? Não seria ruim nem bom, seria diferente. A pergunta é, você quer isso? Mariana passou as semanas seguintes refletindo sobre a proposta. Ela visitou apiários maiores em outros estados, conversou com empresários que haviam recebido investimentos similares e estudou as possibilidades de expansão. O que você está pensando em fazer? Dona Aparecida perguntou numa tarde. Estou dividida, Mariana admitiu. Uma parte de mim quer aceitar e ver até onde podemos chegar. Outra parte tem medo de perder o controle sobre algo que construí com tanto carinho. Filha, você já passou por coisa muito pior e conseguiu superar. Se você conseguiu recomeçar do zero depois que seus irmãos destruíram tudo, consegue lidar com qualquer desafio que aparecer. Mas e se eu aceitar e der errado? E se eu perder tudo que construí? E se você não aceitar e ficar se perguntando para sempre como poderia ter sido? Dona Aparecida retrucou. Às vezes o maior risco é não arriscar. 2 semanas depois, Mariana ligou para Roberto. Roberto, eu aceito sua proposta, mas com algumas condições.
Quais condições? Primeira, eu mantenho controle total sobre as decisões operacionais. Segunda, qualquer mudança na filosofia da empresa precisa ser aprovada por mim. Terceira, os funcionários atuais têm estabilidade garantida. São condições razoáveis. E sobre a participação societária? 30% para vocês, 70% para mim. Perfeito. Vou preparar os documentos. A assinatura da nova sociedade aconteceu num hotel em Belo Horizonte, com a presença de advogados dos dois lados. Quando Mariana assinou seu nome no contrato, ela sentiu um misto de ansiedade e excitação. Agora é para valer. Roberto disse, apertando a mão dela. Vamos fazer história juntos. Com o investimento de Roberto, a empresa de Mariana começou uma expansão agressiva. Em 6 meses, ela havia aberto 3 unidades de produção em outros estados e contratado 40 novos funcionários. Você se transformou numa executiva, Fernando brincou, vendo Mariana organizar reuniões por videoconferência com as unidades de produção. Às vezes nem reconheço minha própria vida, ela admitiu. Há 1 ano eu conhecia todos os funcionários pelo nome. Hoje tem gente trabalhando para mim que eu nunca vi pessoalmente. Você sente falta da época mais simples? Sinto e não sinto. Eu gosto de ver quantas pessoas hoje dependem do trabalho que criamos, mas às vezes tenho saudade de quando eu podia passar a tarde toda só cuidando das abelhas. Por que você não volta a fazer isso? Fernando sugeriu. Você pode delegar mais e reservar tempo para o trabalho operacional que gosta. Mariana acatou a sugestão e começou a dedicar as manhãs para o trabalho executivo e as tardes para cuidar pessoalmente do apiário original. Era uma forma de manter contato com as raízes do negócio. 8 anos depois da primeira sabotagem, numa tarde de outono, Mariana estava no apiário quando recebeu uma visita inesperada. Uma mulher jovem, de uns 25 anos, se aproximou timidamente. Dona Mariana? Sim, sou eu. Em que posso ajudá-la? Meu nome é Júlia. Eu vi sua história na internet e queria conversar com a senhora. Sobre o quê? Sobre começar um apiário. Eu sou veterinária recém-formada, mas sempre tive vontade de trabalhar com abelhas. Mariana sorriu, se lembrando de si mesma anos atrás, cheia de sonhos e dúvidas. Entre. Vamos conversar. Elas passaram a tarde toda conversando sobre apicultura. Júlia havia estudado sobre o assunto e tinha algumas economias guardadas para investir no projeto. Mas minha família acha que é loucura, ela confessou. Dizem que largar a veterinária para criar abelhas é jogar fora o diploma. E você? O que acha? Mariana perguntou. Eu acho que a vida é muito curta para não fazer o que a gente ama. Mas tenho medo de fracassar. Júlia, deixa eu te contar um segredo, Mariana disse, se sentando ao lado da jovem. Todo mundo que tenta algo novo tem medo de fracassar. A diferença entre quem consegue e quem não consegue não é ter menos medo. É ter coragem de continuar mesmo com medo. A senhora teve medo quando começou? Muito medo. E tive sorte porque tive pessoas que me apoiaram nos momentos mais difíceis. Mariana olhou para Júlia e tomou uma decisão que mudaria a vida da jovem. Que tal eu te ajudar a começar? Como? Eu posso te fornecer as primeiras colmeias, te ensinar as técnicas que aprendi e te dar suporte técnico durante o primeiro ano. Em troca, você me ajuda alguns dias por semana até se estabilizar. Os olhos de Júlia se encheram de lágrimas de emoção. A senhora faria isso por mim? Faria. Porque alguém fez isso por mim um dia. E porque ajudar outras pessoas a realizar seus sonhos é uma das coisas mais gratificantes que existem. Júlia começou seu apiário 2 meses depois, num pequeno terreno que alugou nos arredores da cidade. Mariana a acompanhou de perto, ensinando cada segredo que havia aprendido ao longo dos anos. Você está criando uma concorrente, Pedro brincou uma tarde vendo Mariana voltar de uma visita ao apiário da Júlia. Não estou criando concorrente, Mariana corrigiu. Estou criando uma colega de profissão. O mercado é grande o suficiente para todo mundo. Você mudou muito nesses anos, João observou. Antes você estava sempre preocupada em proteger o negócio.
Agora está disposta a ajudar qualquer um. É que eu aprendi uma coisa importante, Mariana explicou. Quando a gente ajuda outros a crescer, a gente cresce junto. Sucesso que não é compartilhado é sucesso incompleto. 9 anos depois da primeira sabotagem, a empresa de Mariana havia se tornado a maior produtora de mel medicinal do país. Ela empregava mais de 100 pessoas, tinha unidades em 8 estados e exportava para 12 países. Numa cerimônia em Brasília, ela recebeu um Prêmio Nacional de Empreendedorismo Feminino das mãos da primeira-dama. Dona Mariana Silva representa o que há de melhor no empreendedorismo brasileiro, disse a primeira-dama durante a entrega do prêmio. Uma mulher que transformou uma paixão pessoal numa empresa que gera empregos e renda para centenas de famílias. No discurso de agradecimento, Mariana falou sobre a importância de persistir nos sonhos, mesmo quando ninguém acredita. Eu quero dedicar este prêmio a todas as mulheres que têm coragem de tentar algo novo, mesmo quando a própria família duvida, ela disse, olhando diretamente para as câmeras. E quero dizer para essas mulheres, não desistam, o mundo precisa dos sonhos de vocês. Depois da cerimônia, Pedro e João se aproximaram dela. Mari, a gente queria te dizer uma coisa, Pedro começou. O quê? A gente tem muito orgulho de você, João completou. E muita vergonha de como a gente te tratou no começo. Gente, Mariana disse emocionada, isso já é passado. O que importa é que hoje somos uma família de verdade. Família de verdade e sócios de uma empresa de sucesso, Pedro acrescentou. Quem diria que destruir suas primeiras abelhas ia gerar tudo isso? Mariana riu. Às vezes penso que vocês fizeram um favor para mim sem saber. Se me apoiassem desde o começo, talvez eu não tivesse desenvolvido a força necessária para chegar até aqui. Você acha mesmo isso? João perguntou. Acho. As dificuldades me ensinaram a ser resiliente, a não depender de aprovação dos outros, a confiar no meu próprio julgamento. Sem essas lições, talvez eu tivesse desistido na primeira crise séria. 10 anos depois da primeira sabotagem, numa manhã de dezembro, Mariana estava no jardim da casa que havia construído ao lado da empresa, quando Fernando chegou com uma expressão misteriosa. Mari, você pode vir até o escritório? Tem uma coisa que quero te mostrar. O que é? Vem ver. Mariana o acompanhou até o escritório e encontrou todos os funcionários reunidos na sala de reuniões. Havia uma mesa com um bolo grande e uma faixa escrita Parabéns pelos 10 anos de empresa. Gente, ela exclamou emocionada, vocês fizeram uma festa surpresa. 10 anos de uma empresa que começou com 3 colmeias emprestadas, Carla disse, abraçando a patroa que havia se tornado uma amiga. Isso merece ser comemorado. Durante a festa, Mariana olhou ao redor e viu rostos de pessoas que haviam se tornado sua família escolhida. Funcionários que havia contratado quando ainda eram jovens inexperientes e que agora eram profissionais qualificados. Pedro e João, que haviam se transformado de sabotadores em colaboradores leais. Pessoal, ela disse, pedindo atenção de todos, quando eu comecei este negócio, meu sonho era conseguir me sustentar produzindo mel. Hoje, 10 anos depois, sustentamos mais de 100 famílias e levamos produtos de qualidade para milhões de pessoas. Todo mundo aplaudiu. Mas o que mais me orgulha não são os números financeiros, ela continuou. É saber que construímos uma empresa onde as pessoas gostam de trabalhar, onde todo mundo é respeitado, onde os sonhos individuais são apoiados. E o que mais me emociona, ela disse, olhando especificamente para Pedro e João, é saber que família não é só quem nasce com a gente. Família é quem escolhe ficar ao nosso lado, especialmente nos momentos difíceis. Depois da festa, Mariana se sentou no escritório com Fernando para colocar a conversa em dia. 10 anos, ele disse, balançando a cabeça. Parece que foi ontem que você ligou desesperada, porque seus irmãos haviam destruído as abelhas. Parece mesmo. Às vezes tenho a impressão de que estou vivendo a vida de outra pessoa. Por quê? Porque a Mariana de 10 anos atrás jamais imaginaria que seria capaz de construir tudo isso. A Mariana de 10 anos atrás tinha a mesma determinação e a mesma paixão.
Só precisava de oportunidades para mostrar seu potencial. Fernando, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que você nunca desistiu de me ajudar mesmo quando tudo parecia perdido? Fernando sorriu. Porque eu reconhecia em você uma qualidade rara, a capacidade de amar genuinamente o que fazia. E pessoas que amam genuinamente seu trabalho sempre encontram um jeito de dar certo. E agora? Mariana perguntou. O que o futuro reserva para nós? Agora. Fernando se levantou e pegou uma pequena caixa de veludo no bolso. Agora eu quero que você case comigo. Mariana ficou sem palavras por alguns segundos, olhando para o anel que Fernando havia aberto na sua frente. Fernando, ela começou. Mari, a gente está junto há 5 anos. Eu te amo não só pela mulher incrível que você é, mas pela parceira de vida que você se tornou. Quero oficializar nossa família. Sim, ela respondeu com lágrimas nos olhos. Sim, eu quero casar com você. O casamento de Mariana e Fernando aconteceu 6 meses depois, numa cerimônia simples no apiário original, entre as colmeias, onde tudo havia começado. Pedro e João foram os padrinhos, Carla foi madrinha, e Dona Aparecida, agora com 82 anos, fez questão de preparar o doce do casamento com o mel da empresa. Quem diria que tudo começaria aqui? Fernando disse durante a festa, olhando as colmeias ao fundo. E olha que ainda não terminou, Mariana respondeu, apontando para a barriga que já começava a mostrar sinais de gravidez. Você está grávida? Dona Aparecida perguntou, ouvindo a conversa. Estamos grávidos, Mariana sorriu. De 3 meses. A notícia causou comoção geral na festa. Pedro e João ficaram emocionados com a perspectiva de ser tios. Carla chorou de alegria e Dona Aparecida fez questão de ser a primeira a abraçar a futura mamãe. Agora sim, a senhora disse. Nossa família está completa. 11 anos depois da primeira sabotagem, Mariana deu à luz uma menina que recebeu o nome de Helena, em homenagem à pesquisadora da universidade que havia ajudado a desenvolver os produtos medicinais. Ela vai crescer no meio das abelhas, Fernando disse, olhando para a filha recém-nascida. Vai aprender desde cedo a importância de trabalhar em equipe e respeitar a natureza. E vai saber que mulheres podem realizar qualquer sonho que tenham coragem de perseguir, Mariana acrescentou. Pedro, que havia se tornado um tio extremamente carinhoso, segurava Helena no colo como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Sabe o que mais me impressiona nessa menina? Ele disse. O quê? Mariana perguntou. Ela vai crescer numa família onde todo mundo apoia os sonhos uns dos outros. Ela nunca vai precisar lutar contra a própria família para ser quem ela quer ser. É a maior herança que podemos deixar para ela, João concordou. Uma família que funciona de verdade. 12 anos depois da primeira sabotagem, numa tarde de domingo, a família toda estava reunida no quintal da empresa para um churrasco. Helena, agora com 1 ano e meio, engatinhava entre as colmeias com a curiosidade natural das crianças. Cuidado, Helena! Mariana alertou, mas Dona Aparecida a tranquilizou. Deixa ela, filha. A abelha só ataca quem representa perigo. Criança pequena, elas sabem que é inofensiva. E realmente as abelhas ignoravam completamente a presença da menina, continuando seu trabalho normalmente. É como se elas reconhecessem que ela faz parte da família, Fernando observou. Faz parte mesmo, Mariana disse. Esta empresa é o legado que vamos deixar para ela. E que legado? Pedro comentou. Uma empresa sólida, uma família unida, uma história de superação para se inspirar. Mariana olhou ao redor, vendo todos que amava reunidos no lugar onde tudo havia começado. Sua filha brincando no meio das abelhas, seus irmãos que haviam aprendido o valor do apoio mútuo, Fernando que escolhera construir uma vida ao lado dela, Dona Aparecida que nunca perdeu a fé no seu potencial, Carla que cresceu profissionalmente dentro da empresa. Sabem o que eu estou pensando? Ela disse para todos. O quê? Fernando perguntou. Estou pensando que valeu a pena cada lágrima que chorei, cada noite que passei em claro preocupada, cada momento que pensei em desistir. Por quê? Pedro perguntou, embora já soubesse a resposta. Porque tudo isso me trouxe até aqui, me trouxe para esta família, para esta empresa, para esta vida que eu amo.
João se aproximou e colocou a mão no ombro da irmã. Mari, eu quero aproveitar que estamos todos aqui para falar uma coisa importante. Fala. Eu e o Pedro, a gente quer te pedir perdão mais uma vez. E desta vez não é só por ter sabotado o seu trabalho no passado. Então é por quê? É por ter demorado tanto para entender que você não era a irmã diferente que precisava ser consertada. Você era a irmã visionária que deveria ter sido seguida. Gente, Mariana disse emocionada, vocês não precisam mais se desculpar. O que importa é que chegamos até aqui juntos. Importa sim, Pedro insistiu, porque queremos que a Helena saiba desde pequena que os tios dela um dia cometeram um grande erro, mas aprenderam com ele e se tornaram pessoas melhores. E queremos que ela saiba, João acrescentou, que a mãe dela é a pessoa mais corajosa que conhecemos, e que coragem não é não ter medo. Coragem é fazer a coisa certa, mesmo quando todo mundo duvida. Helena, como se entendesse a conversa dos adultos, parou de engatinhar e ficou olhando para a mãe com seus olhos grandes e curiosos. O que você acha, Helena? Mariana perguntou para a filha. Você quer crescer no meio das abelhas e aprender a fazer mel? A menina sorriu e bateu palmas, arrancando gargalhadas de todos os adultos. Acho que ela aprova a ideia, Fernando disse, pegando a filha no colo. Claro que aprova, Dona Aparecida comentou. Ela tem o sangue da mãe. Vai ser uma empreendedora nata. Ou vai escolher ser qualquer outra coisa que a faça feliz, Mariana corrigiu. E nós vamos apoiar, não importa qual seja a escolha dela. Quando o sol se pôs naquele domingo, todos se despediram com a sensação de que haviam vivido um dia perfeito. Mariana ficou um pouco mais no quintal, caminhando entre as colmeias e ouvindo o zumbido suave das abelhas, se preparando para a noite. Em que está pensando? Fernando perguntou, se aproximando com Helena adormecida nos braços. Estou pensando que esta história poderia ter terminado de muitas formas diferentes, ela respondeu. Se eu tivesse desistido na primeira sabotagem, se não tivesse encontrado Dona Aparecida, se vocês não tivessem me apoiado... Mas não desistiu, Fernando lembrou. E todos nós estamos aqui por causa da sua persistência. Não, Fernando. Estamos todos aqui porque aprendemos que família de verdade é aquela que cresce junta. E que sucesso só tem significado quando pode ser compartilhado com quem a gente ama. Mariana pegou a filha no colo e olhou uma última vez para o apiário antes de entrar em casa. Obrigada, ela sussurrou para as abelhas, por terem me ensinado que trabalho em equipe e dedicação sempre vencem o individualismo e a preguiça. No dia seguinte, segunda-feira, Mariana chegou na empresa e encontrou uma carta de uma jovem de Goiás que havia lido sua história na internet e queria conselhos para começar um apiário. Mais uma Júlia. Carla brincou, se referindo à primeira apicultora que Mariana havia ajudado e que agora tinha uma operação próspera. Mais uma pessoa que vai descobrir que sonhos não têm prazo de validade. Mariana corrigiu, já planejando como poderia ajudar a jovem goiana. Era assim que Mariana começava todos os seus dias, pensando em como poderia usar sua experiência e sucesso para ajudar outras pessoas a realizar seus próprios sonhos, porque havia aprendido que o maior mel que podemos produzir na vida é o sabor doce da realização compartilhada. Fim da história. Agora me conte o que achou da história e de onde você nos vê. Se você tem alguma experiência parecida para compartilhar conosco, deixe nos comentários com palavras sinceras. Você acredita que Mariana tomou as decisões certas ao longo da jornada? Adoraríamos ler sua opinião. Muito obrigada por sua companhia. Não esqueça de deixar seu like e, principalmente, se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes.